Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los à continuação do nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Estamos quase finalizando a epítome da Fórmula de Concórdia, depois nós teremos a declaração sólida, mas eu estou aguardando que nós cheguemos neste momento para anunciar uma outra situação que eu estou pensando para este projeto, ok? Você que está acompanhando desde o início, você que começou a acompanhar há menos tempo, esteja certo de que a gente sempre procura refletir da melhor forma e, como eu tenho dito, a gente sempre tenta trazer textos consolidados, como as Confissões Luteranas, de 5 séculos atrás, para os nossos tempos atuais. Eles continuam relevantes, eles continuam tendo a sua importância. Hoje nós queremos falar sobre a descida de Cristo ao inferno. A controvérsia principal sobre este artigo é a seguinte: entre alguns teólogos que professam a Confissão de Augsburgo, também houve controvérsia sobre este artigo. Quando e de que modo o Senhor Jesus, de acordo com a nossa simples fé cristã, desceu ao inferno, se aconteceu antes ou depois de sua morte. Também se isso aconteceu somente segundo a alma, ou apenas segundo a divindade, ou de corpo e alma. Mas visto que este artigo, como também o precedente, não pode ser compreendido pelos sentidos nem pela razão, e o artigo precedente tratava da pessoa de Cristo, devendo ao contrário ser apreendido unicamente pela fé, é nossa opinião unânime que sobre isso não se deve discutir. Pois é o bastante sabermos que Cristo desceu ao inferno, destruiu o inferno para todos os crentes e os livrou do poder da morte, do diabo e da condenação eterna do abismo infernal. Mas quanto à maneira como o fato aconteceu, isso é coisa que devemos reservar ao outro mundo. Bem, se nós pegarmos essa temática e tentarmos trazê-la para hoje, nós chegaremos à conclusão de que hoje não se tem discutido este assunto e, de modo geral, iremos concordar com isso, certo? E assim, o nosso vídeo estaria concluído em 3 minutos. Mas eu creio que há algo que os confessores, se assim nós podemos denominá-los, trazem na Fórmula de Concórdia aqui, que julgo ser relevante para a nossa reflexão. Quando eles dizem: este tema, assim como o tema anterior, não podem ser compreendidos pela razão e por isso nós apenas cremos e vamos para o próximo. A gente vive em um período muito racional, e não apenas racional, racionalista, de acordo com os estudiosos, com os filósofos, com aqueles que procuram entender o Zeitgeist, como se diz, né? O espírito do tempo. O nosso espírito do tempo é muito racionalista desde o iluminismo. E talvez hoje nem seja tão racionalista quanto antes, porque, creio eu, as modernidades, as evoluções, o desenvolvimento da tecnologia trouxe muitos avanços para nós, mas ao mesmo tempo um certo retrocesso no campo racional. E a verdade é que muitas pessoas não têm sequer refletido muito hoje. Mas ainda assim, nós vivemos em um tempo em que, se não há comprovações científicas, muitas vezes as pessoas acreditam que isso não deve ser considerado. Para muitos, Jesus sequer existiu. Claro que isso tem uma comprovação histórica da existência de Jesus, ainda que não seja o nosso Jesus, o Jesus que nós cremos. Por outro lado, não existe comprovação científica de que Jesus desceu ao inferno e voltou, certo? Isso veio de um texto bíblico, de uma das epístolas de Pedro,
que afirma que Jesus pregou aos espíritos em prisão. E aí houve uma controvérsia bem grande a respeito do que teria sido isso. E é isso que os autores da Fórmula de Concórdia trazem e dizem não é possível entendermos racionalmente. Mas se nós observarmos bem, tem muitas coisas que nós não conseguimos entender racionalmente, nós apenas cremos. Não apenas coisas do âmbito da fé, como também coisas que às vezes a ciência quer trazer como uma verdade, mas que não é possível também compreender sem uma certa dose de fé. Eu já falei a respeito do título deste livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, em muitos estudos e também em vídeos. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Por quê? Porque muitas pessoas pensam, se você é racional, você não crê na existência de Deus. Se você é racional, você não crê que alguém criou o mundo. Quando na realidade, crer na existência de Deus e crer que alguém criou o mundo é muito mais racional do que crer que tudo veio do nada, de repente, sem querer. Entenderam? Eu sempre trago isso na minha instrução de confirmandos, para os confirmandos, os adolescentes, que são bombardeados na escola a respeito do evolucionismo versus criacionismo. E quando nós lemos Gênesis 1, Gênesis 2, muitos jovens sequer creem em Gênesis 1 e 2 porque foram bombardeados na escola, dizendo que não, o relato do criacionismo é um relato que não merece crédito algum, enquanto que o relato científico, ele merece crédito. Só que a teoria da evolução, especialmente a teoria do Big Bang, não tem assim tanta comprovação quanto as pessoas sugerem ter, certo? Por isso é interessante nós refletirmos sobre essa última frase. Quanto à maneira como o fato aconteceu, isso é coisa que devemos reservar a outro mundo, onde nos será revelado não só este ponto, mas ainda outros em que aqui simplesmente cremos, não podendo compreendê-los com a nossa razão cega. A nossa razão não tem resposta para tudo, e nunca terá, nem de crentes, nem de descrentes, nem de ateus, nem de agnósticos. E muitas vezes o maior problema dos ateus, o maior problema dos cientificistas é atribuir um peso ao ser humano maior do que ele tem. É não entender que nós possuímos limites. É não compreender que nós precisamos muitas vezes confiar em algo que nós não vemos. Certo? Cristo desceu ao inferno, de acordo com a doutrina. Cristo desceu ao inferno para pregar aos espíritos que estavam em prisão, mas não para convencê-los de seu pecado, não para tentar salvá-los, pois quem está no inferno, de lá não poderá mais sair. Cristo desceu ao inferno para anunciar a sua vitória. E nós podemos anunciar a vitória de Cristo, mesmo que para muitos isso não seja racional, porque na realidade nós não iremos convencer ninguém por meio da razão, mas o Espírito Santo irá convencer as pessoas de que este é o único caminho que conduz à vida. E assim, queremos que mais pessoas possam crer em Cristo, que menos pessoas possam ir para o inferno. E a descida de Cristo ao inferno tem esse poder, essa conotação de demonstrar que Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele vive, que Ele é vitorioso. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo nosso canal, nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. Nós teremos mais 3 vídeos sobre a epítome da Fórmula de Concórdia e ao final do 3º vídeo, na semana que vem, na quinta que vem, eu trarei para vocês as novidades a respeito desse projeto que já está chegando ao fim, mas nós ainda temos um mês e meio,
Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe e até o nosso próximo vídeo.